Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para dar sequência ao assunto que nós iniciamos no vídeo anterior. Falamos sobre anticristo e nós vamos dar sequência a esse assunto comentando sobre o que Jesus falou. Jesus falou sobre o anticristo. Veja, o apóstolo João, apóstolo da circuncisão, escrevendo para o seu público, isso há 2000 anos atrás, ele falou sobre a vinda do anticristo e também falou sobre os muitos anticristos que surgiram naqueles dias. Vamos conferir o texto? 1 João, capítulo de número 2, a partir do versículo 18. Preste bem atenção nesse texto. Confira na sua Bíblia. Filhinhos, esta é a última hora. Se você entende que João e o seu público estavam vivendo as últimas horas ou a última hora, se entende que este contexto de tempo em que ele se refere não era um tempo distante deles, não era um tempo longe deles. Não, ele não estava se referindo a 20 séculos na frente dele. Não. Se você entende que os últimos dias, ou o último dia, ou os últimos tempos em que os apóstolos falaram em suas epístolas, em que o próprio Jesus falou também, se referia ao fim de uma era, ao fim de um tempo, ao fim de uma dispensação. Se você entender isso, vai ficar claro, vai ter sentido a leitura de textos como este aqui, em que a palavra últimos dias, ou último tempo, ou última hora, aparece no texto. Você consegue entender? Voltando para o texto. Esta é a última hora, e assim como vocês ouviram, vocês quem? Ele está falando com o público dele lá atrás, ok? E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Aí ele vai dizer aqui, olha só. Eles saíram do nosso meio. Veja, ele fala sobre o anticristo que estava chegando. Anticristo aqui no singular. Mas ele também fala sobre os muitos anticristos, anticristos no plural. Este segundo grupo de anticristos surgiram do meio deles. Então veja só, na cabeça de João, o anticristo era um sistema que se opunha, que se opôs não somente a Cristo, mas a tudo aquilo que Cristo representava. Anticristo, no singular, era uma referência ao poder religioso que resistiu o evangelho da graça de Deus, que perseguiu os que pregaram o evangelho do reino de Deus, que mataram os que aderiram ao movimento chamado o caminho. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai entender do que eu estou falando. Beleza? Então, este anticristo que se opôs a Cristo, que se opôs ao Evangelho de Cristo e que perseguiu e matou milhares de seguidores de Cristo no início do primeiro século, se você entender isso, ponto, você matou a charada. Agora, estes anticristos, no plural, saíram do meio deles. Quem eram estes? Eram aqueles que no início creram na mensagem dos apóstolos, mas que em um dado momento eles saíram dentre eles e começaram a lutar contra eles. Porque anticristo é isto, é alguém que é contra, é alguém que se levanta. Este é o sentido da palavra, e não o que é apresentado hoje pela religião. Você consegue entender? Na cabeça do apóstolo João, esse negócio do anticristo ser um líder mundial, que iria governar
o mundo, que iria trazer... Isso nunca entrou na cabeça de João. E eu fico abismado porque existem doutores, historiadores, evangélicos, teólogos de influência, homens que estão na categoria, o que eu sempre falo, pessoas que estão na prateleira de cima, que tem fama, status, que tem nome, que tem tudo, e não consegue entender isso, e que engana o povo com essa falácia, porque isso é uma falácia. Falar exatamente aquilo que está contra o que João falou em sua carta, eu diria que isto é ser um anticristo, porque é ir contra o que Cristo falou. Agora vejam só, Jesus falou sobre o anticristo? Vamos conferir? Será que ele falou? Vamos conferir aqui, Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo de número 24. Vamos ler a partir do versículo de número 4 e o versículo 5 que diz: Jesus respondeu. Respondeu para quem? Para os discípulos que perguntaram para Jesus sobre os sinais dos últimos tempos. Veja, pessoal, leia com atenção. Ler com atenção o texto, respeitando sua contextualidade, faz toda a diferença. Beleza? Eles perguntam para Jesus quais os sinais, né, que iria anteceder a sua vinda e o fim dos tempos. Depois vou gravar um vídeo falando sobre a vinda do Filho do Homem, o que isso significava naquele momento da história. Ele responde, versículo 4, cuidado que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou anticristo. É isso que está escrito na Bíblia? É isso que está escrito no seu texto? Não. Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos falsos cristos, falsos ungidos, falsos messias. Se você ler o livro do historiador Flávio Joséfo, ele vai contar que naquele período da história, entre os anos 30 ao ano 70, que durou 40 anos aproximadamente, muitos messias surgiram no meio do povo de Israel. O que o messianismo ou o Messias trouxe para o coração dos israelitas naquele período do tempo? Esperança. Por quê? Porque eles estavam sob o domínio de Roma e eles necessitavam de um líder que os representariam nesta revolta contra o Império Romano. Um líder que pudesse estar à frente deles, dar-lhes a vitória, dar-lhes a libertação do poder de Roma. Jesus, ele não tinha esse perfil, apesar de que no início do seu ministério, quando ele começou a fazer grandes coisas, multidões seguiam porque eles tinham essas expectativas. Só que estes messias que surgiram no meio do povo, todos eles fracassaram. Alguns foram mortos, outros fugiram, outros foram presos. Você consegue entender? Então Jesus estava alertando eles lá sobre aqueles que viriam depois dele e que iriam enganar a muitos, e o que de fato aconteceu naqueles dias. Ele não está falando de um anticristo, ele está falando de um falso Messias, de um falso Cristo, de alguém que viria para enganá-los. Os anticristos que surgiram para persegui-los, para se oporem a ele e ao que Cristo falou. Isso faz toda a diferença. Qualquer outra coisa que é ensinado em cima disso aqui é mentira, é engano. Engano, sabe, criado pelo sistema religioso cristão. Esta é a verdade, doa a quem doer. Tá bom? Forte abraço a todos.